Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor João Paulo e nós vamos conversar sobre a reflexoterapia, as diferentes formas que nós utilizamos para ter essa abordagem tão completa, tão complexa e que você vai poder aplicar dentro de diferentes contextos, dentro de diferentes realidades, de diferentes cenários. Por isso é fundamental que a gente se atente aos principais pontos históricos, filosóficos e também que estão relacionados à fisiologia, de como funciona essa grande arte que permite o atendimento por meio dos fluxos de energia, os canais energéticos, que tem trazido muita importância para o tratamento, apresentando uma abordagem diferenciada para as possibilidades terapêuticas dos mais diferentes casos, desde casos mais simples até casos mais complexos. Por isso, eu convido agora a acompanhar comigo a introdução, a definição do que é reflexoterapia. Reflexoterapia é uma técnica milenar que começou lá no Egito Antigo. Então, a gente tem aqui uma técnica que vem há muitos e muitos anos. Mais precisamente, os primeiros relatos é de que essa técnica ela remonta da data de 2500 a.C. Então, a gente tem aí mais de 4.500 anos de aplicação dessa filosofia, dessa técnica. E aqui a gente tem que entender o quê? Que a reflexoterapia ela é focada no estímulo em pontos específicos, nos pés, nas mãos e nas orelhas. E esses estímulos eles vão se dar por diferentes pressões, ou seja, aqui eu vou ter a aplicação da reflexoterapia em com diferentes cargas na hora de apertar, colocando ali 200 gramas, 1 quilo, 2 quilos de pressão, dependendo do ponto e do que eu preciso fazer. E ela está vinculada na seguinte teoria, que esse aqui é o ponto que eu gostaria de destacar para você. A reflexoterapia, ela trabalha com pontos correspondentes a quê? Órgãos, vísceras e sistemas corporais. Poxa, se eu estou falando de uma aplicação de pressão em pontos específicos, como pés, mãos e orelhas, como eu posso, a partir dessas pressões, promover mudanças em órgãos, em vísceras e sistemas corporais profundos que, a um olhar mais técnico, ou não diria técnico, um olhar mais simplista, eles não teriam relação. Por quê? Se eu estou falando de sistema tegumentar, componentes tegumentares dessas áreas, por que eu, quando eu aperto a sola do meu pé, eu vou promover estímulos em determinados órgãos corporais? E isso faz parte da teoria, que quando eu tenho aqui a conexão entre os diferentes sistemas corporais por meio de pontos reflexos. E esses pontos reflexos que serão o meu grande ponto de partida. É a partir deles que eu vou definir quais serão as técnicas que eu empregarei, qual ponto eu preciso atacar no meu tratamento para promover uma mudança numa determinada região corporal. Por exemplo, se eu tenho um cliente que chega até o consultório com dor na coluna, eu posso fazer uso da reflexoterapia para estimular os componentes nociceptores dessa região. E isso se dá por meio de estímulos, por exemplo, na sola do pé. E a gente vai analisar agora cada um desses pontos, entendendo como eles estão amparados e interligados com os demais sistemas corporais. Então, quando eu vejo aqui, eu tenho aqui uma representação esquemática do pé com os diferentes órgãos e sistemas, eu consigo compreender o quê? Que eu tenho no pé todo uma representação do corpo humano. Ou seja, eu posso, por exemplo, pegar aqui, onde eu tenho aqui a parte mais medial e ficar aqui com os rins, por exemplo, ou o intestino aqui um pouco mais para a parte posterior da sola do meu pé. Quando eu pego aqui o meu primeiro dedo, o dedão ou o primeiro metatarso, eu tenho aqui logo abaixo dele a representação do coração. Ao lado eu tenho os pulmões, ou seja, eu tenho nas diferentes partes do pé a possibilidade de estimular esses sistemas corporais por meio de reflexos. Por isso que chama reflexoterapia, porque a partir daqui eu vou fazer uso desses canais energéticos que vão estimular áreas que estão distantes, como por exemplo o ombro, aqui mais para o quinto dedo, na base dos metatarsos 2, 3 e 4. Aqui eu tenho a coluna cervical, aqui na ponta dos dedos eu tenho a região cerebral, aqui, olha, mais no calcanhar eu tenho o nervo ciático, aqui mais na base lateral, medial, desculpa, do antepé eu tenho o esôfago, ou seja, eu tenho diferentes representações em que o meu corpo ele pode ser estimulado por meio da reflexoterapia. Então, quando eu faço esse estímulo no pé, eu vou promover alterações sensitivas nessas áreas distantes e com isso buscar o tratamento desejado, como o exemplo que eu dei de dor na coluna. A coluna fica representada nessa área aqui, Então, se eu aplico a pressão na borda medial do meu pé, eu tenho, portanto, aí a possibilidade de estimular a coluna, de fazer essas alterações sensoriais por meio de uma pressão que eu aplico num componente distante. Então, vejam só que interessante essa possibilidade, por quê?
Eu posso, por exemplo, numa região que está hipersensível, vamos continuar no exemplo de dor na coluna, eu posso ali aproveitar essa hipersensibilidade e com isso fazer com que eu possa fazer uma redução dos estímulos nociceptivos por meio de uma aplicação pontual numa área distante, no caso, a sola do pé. Mas vamos agora acompanhar aqui um outro conceito chamado zonoterapia. E o que é a zonoterapia? Ela é formada por 10 zonas longitudinais. E essas zonas longitudinais, elas ficam aonde? Elas vão do pé até a cabeça. Então, quando eu falo em zonoterapia, vamos dividir o corpo em 10 grandes fatias longitudinais que vão dividir o meu corpo todo, dos pés à cabeça, em 10 grandes áreas, e essas áreas vão ter ali a sua conexão sensorial, ou seja, eu posso promover estímulos nessas áreas para garantir ali uma mudança em segmentos distantes que estejam representados na mesma área de estímulo neural. Vamos voltar à tela. Então, nós temos aqui a possibilidade, por meio da zonoterapia, de estimular, a partir de uma dessas zonas, todos os órgãos que estão localizados ao longo da mesma linha. Isso vai fazer com que eles recebam um estímulo indireto. E por que indireto? Porque eu não estou aplicando um estímulo diretamente sobre aquele órgão, sobre aquele sistema, sobre aquela região. Eu estou fazendo uso das minhas zonas longitudinais para garantir que essa área, ela receba um estímulo indireto. Então, quando eu penso em zonoterapia, eu preciso também compreender o quê? Que eu tenho aqui a possibilidade de fazer com que eu possa trabalhar, assim como na reflexoterapia ali, a gente mostrou a sola do pé, com áreas distantes. E um ponto que eu gostaria também de destacar aqui nesse nosso bate-papo é que nós temos a divisão do pé em 4 partes por meio das suas 3 linhas horizontais. Então, com isso, a zonoterapia ela também permite que eu faça os estímulos, e aqui a gente vai ter a conexão, eu vou voltar aqui para a gente visualizar, dessas áreas com o que nós estamos discutindo aqui, né, do pé também ter essa representação. Afinal, quando eu falo em zonoterapia, eu estou dizendo de linhas, de frequências que vão fazer com que eu tenha uma conexão entre estruturas que estão localizadas mais superiores até estruturas que estão localizadas inferiormente, desde que elas estejam na mesma zona de frequência. E isso é um conceito super interessante para que eu possa trabalhar em diferentes possibilidades, em diferentes contextos, em diferentes cenários, fazendo toda essa interconexão. E agora eu quero mostrar aqui para vocês como se dá essa divisão da zonoterapia. Então, a gente tem aqui uma representação esquemática que permite que eu visualize aqui essas linhas. E vejam, elas não são linhas retas, né? Não são retilíneas, assim, friamente desenhadas, porque elas fazem representações esquemáticas de toda a distribuição neural. Então, quando eu vejo aqui, eu tenho os meridianos, e esses meridianos vão permitir que eu tenha a possibilidade, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o do coração, tá? Que está aqui em vermelho, ó. Esse meridiano do coração, ele vai ter essa grande área aqui. Então, a zonoterapia que tiver esse corte, eu tenho aqui a possibilidade de estimular o coração por meio desse estímulo. Se eu quiser, por exemplo, fazer aqui um estímulo do meridiano do pulmão. Vamos pegar o pulmão que está logo acima do coração. Esse meridiano do pulmão é esse aqui, ó. Vejam só que em ambos eles estão nas extremidades, ó. Então, eu tenho aqui a possibilidade de estimular os pulmões por meio dos membros superiores. Olha só que interessante. Vejam que são segmentos que estão distantes, que vão permitir esse estímulo. Vamos pegar aqui agora um outro que é bem interessante também, que é o do estômago. Porque esse do estômago, ele vai perpassar o corpo todo. Então, eu tenho aqui ele no membro inferior, ó, e vejam que ele vai continuar aqui pela cintura pélvica, então ele faz essa centralização para que depois ele possa ir lateralmente também até chegar próximo à região da clavícula e subir para a região da cabeça. Então vejam, olha só, a descrição, né, o direcional desse movimento aqui quando eu tenho a zonoterapia dentro desse contexto. E aqui uma outra imagem que eu gostaria de trazer também está vinculada à região posterior, à região das costas. Ó, vejam aqui o meridiano da bexiga, como é um meridiano que fica muito concentrado aqui na região da coluna, né? Na verdade, ele vai toda a cabeça, mas fica muito concentrado aqui na região da coluna e vai até os membros inferiores, né? Pegando aí boa parte da região dorsal do corpo. Então, aqui eu tenho o meridiano da bexiga. Então, aqui a gente tem essas diferentes possibilidades, né? Vasogovernador, vasoconcepção, intestino delgado, estômago, pâncreas, pulmão, coração, bexiga, rim, fígado, intestino grosso, pericárdio, meridiano do triplo aquecedor e meridiano da vesícula biliar. Ou seja, com a reflexoterapia, eu tenho a possibilidade de trabalhar com esses diferentes estímulos em regiões distantes, fazendo com que, por meio dessas conexões energéticas e neurais, eu consiga estabelecer a possibilidade de estimular de forma não direta, ou seja, de uma forma indireta, aplicando pressões no pé, na orelha, na mão, nas regiões corporais, na zonoterapia, e assim conseguir fazer com que o paciente, o cliente, tenha melhora da sua condição, da sua sintomatologia.